Navadvipa. А Махапрабху любит Навадвипа-Васи. So Jagannath, he become very angry with Ramanujacharya. Итак, Джаганнат очень разгневался на Oh, Ачарью. you also stop to search and to me and my residence of Jagannath Vasi. Ты запрещаешь, Então Jagannath ficou bravo porque ele falou, você fez parar de servir a mim. Начало. Поэтому я за этого тебя E вызвала. That time so moradores. Ramanujacharya, oh, they are not following all the rules. Но Рамануджачарья сказал, ну ведь они не следовали всем правилам. They follow or not follow, what is your problem? А Джаганнат сказал, ну следуют они или нет, это в чем проблема? Qual é o seu problema? Какая у тебя проблема? It's my problem. Это моя проблема. Esse é o meu problema. I will purify their heart. Я очищу их сердце. They are belongs to me. Они Eles принадлежат pertencem a мне. mim. Then Jagannath, then Ramanujacharya very humble to Então Ramanujacharya foi muito humildemente. Falou, Тогда desculpa por ter Рамануджачарья сказал, ну perturbado. хорошо, Джаганнадев, я больше не буду They беспокоить can worship этих you, браманов. and Они могут Vocês поклоняться podem тебе. adorar. then Ramanujacharya, that means Ramanujacharya also again engaged all the Brahmanas to serve to Lord. Então Ramanujacharya ele novamente engajou os brahmanas do Sri Jagannath. So actually, I want to establish this temple. Então As a Shiva temple. Because this is not Jagannath Shiva disse, temple. eu na verdade gostaria de estabelecer esse templo que era de Shiva. E daí depois que era de Kurma. Na verdade era um templo de Kurma dele. Mas então Jagannath falou que na verdade não era Shiva, mas sim a encarnação dele, Kurma dele. Como é que tá o áudio, tá bom? Вот этот храм, в котором оказался Рамануджачарья, про который все думали, что это храм Шивы, на самом деле Господь Джаганнат сказал, что это храм Курмадева. И поэтому, ну, то есть а Курмадев — это воплощение Господа в виде Чирипати. И все неправильно поклонялись, думали, что это Шива. И так было проявлено, что это на самом деле Курмадев. Laya predijale ditavan sivedam dahitabe. Agora melhorou um pouco?
Dessa forma, o Senhor Jagannatha lhe disse para Ramanujacharya: eu estabeleci, esse não é o templo de Shiva, é o templo de Kurmadeva. Kurmadeva Avatar é Vishnu. Então, o Senhor Jagannatha, muito estrito, senão ele eu não entendi o que ele disse, não vou especular. Porque o primeiro-ministro da Índia, Indira Gandhi, ele disse: eu vou ir, eu vou entrar no templo. E Ramanujacharya falou: não, isso não é permitido. Isso é simplesmente uma superstição. Eles estão falando, ele está explicando que superstição é como se as pessoas simplesmente estivessem falando, mas que não é verdade. Um exagero. Isso é simplesmente sua imaginação. Porque especialmente porque todos os brahmanas estavam parados, deitados, em volta do templo. Então, ainda assim, ele não entrou no templo. Os brahmanas pararam ela. Então, no momento do Jagannatha Ratha Yatra, os brahmanas falaram. Indranandi falou: isso é simplesmente falso. Porque o rei está vindo aqui varrendo na frente do Jagannatha. Por que vocês gastam tanto dinheiro com o rei? Porque tem a regra que
quando o Senhor Jagannatha senta na carruagem de Jagannatha, na sua carruagem, então o rei vem e varre. Gajapati. Isso é explicado desde o templo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. O título é Gajapati. Então, da Vidra, no momento que a carruagem vem, então o rei, ele mesmo, ele pega uma vassoura de ouro e varre. Vocês já viram ou não viram? Você já viu? Daí ela falou que sim, mas tinha visto a vassoura de ouro, mas não sabia que era o rei. Daí ele falou que o rei aqui ele tá com uma roupa muito bonita. Se você quer ver, você tem que ir muito cedo de manhã e ver, para pegar o lugar para poder ver. Vai muito cedo de manhã cedo, senta. Então, acontece isso por volta do meio-dia. Tem centenas, milhares e milhares de pessoas empurrando lá. É muito difícil. Milhões de pessoas estão lá. Milhões de pessoas estão lá. Especialmente aquelas pessoas que nascem naquela região, elas estão vindo muito fortemente. Principalmente. Aqueles que nascem em Jagannatha Puri. Eles vêm. De qualquer forma. Essa é a tradição deles. Então Indranandi, o primeiro-ministro, ele estava falando, isso é só superstição. Por que vocês dão esse dinheiro para esse rei? Na Índia é uma república. Não é um reino. Então eles ficaram muito irados. E para parar de dar dinheiro ao rei. E começaram a criticar o rei. Porque ela ficou muito irada. Porque ela não foi permitida entrar no templo. Ela criticou Jagannatha. Ela criticou os brahmanas. O rei. Por esse motivo, então, depois de 6 meses, você entende? Então, sua própria segurança pessoal matou ela. Essa foi a razão. Então, Jagannatha inspirou o coração do segurança. Né? A sua segurança, ele é de Punjab. Um Sikh, ele era Sikh. Então ela abandonou o corpo. Porque se qualquer um criticar o Senhor Jagannatha, Jagannatha não vai tolerar. Então não critique o Senhor Jagannatha. Jagannatha é um amor de muita opulência. Porque ele é Dwarkadhish Krishna, ele é rei.
Krishna vai dizer, ok, não tem problema, você pode me chamar de estúpido, sem noção, não tem problema. Porque ele é muito humilde. Mas Jagannatha não tolera. É o humor de opulência. Ele é um rei. Então nunca critique o Senhor Jagannatha. A Mahaprasada de Jagannatha também. Nunca, aquele que critica a Mahaprasada de Jagannatha também recebe punição. Uma vez uma grande tempestade veio. É como um tsunami. Grande tempestade, chuva muito forte. E a área de Jagannatha Puri as pessoas estavam olhando como a tempestade muito forte estava vindo. Muitas casas foram destruídas, mas a área de Jagannatha Puri, aquela área não aconteceu nada. Então o Senhor Jagannatha é um milagre. Se você vai a Jagannatha Puri, onde o vento vem, tem as bandeiras. Ele está indo para o sentido oposto. Vocês já viram ou não? Eles mesmos estão dizendo que os pássaros não podem voar sobre o templo do Senhor Jagannatha. Por causa do Sudarshan Chakra que estava lá. Elas estão conversando, falaram para Sela Gurudeva que já escutaram que a Sudarshan Chakra não tem sombra e que de onde quer que você olhe, você sempre vai ver ela de frente, a que fica em cima do templo do Senhor Jagannatha. Jagannatha é muito querido. Dwarkadish. Então você vai para ele Dwarka. Aqueles que adoram o Senhor Jagannatha, eles vão se tornar os parikaras de Rukmini Satyabhama. Não, nós adoramos por causa do humor de Mahaprabhu. Se você não está no mesmo humor que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, então terá problema. Então será outro problema. Porque Krishna é um, ele não é muitos. O Senhor é um. Ele simplesmente manifesta essa lila. O Sr. Chaitanya Mahaprabhu, ele está dizendo. Ele falou um verso que Vigraha Sastya. Esse humor você tem que ter. Com Krishna está sentindo separação de Srimati Radhika. Radha virado Bihur Krishna. E Krishna virado Bihur Radha. Porque nós estamos indo para Jagannatha Puri por causa do humor de Chaitanya Mahaprabhu.
Você entende? Se você separar Jagannatha do Dwarkadish, daí é outra coisa. Если будете как-то вы не отделять, что 12-личная милость, это просто Дваракадиш, то проект другой раскроется. Você entende? Não, você não está entendendo dessa forma. Porque o Senhor Jagannatha, ele é Krishna, completamente absorto em Mahabhava, no estágio de Mahabhava. Esse é o Mahabhava Prakasha, Senhor Jagannatha. O mesmo humor que Sri Chaitanya Mahaprabhu está pensando, sentindo. Mahaprabhu está pensando, eu sou Radha. E aquele ali é o meu amado Govinda Krishna Jagannatha. Esse humor. Você tem que ter o darshan do Senhor, Bhagavad Darshan, dependendo do seu humor. Qual o humor que você tem, o seu bhava? Então, o Senhor Jagannatha, ele está sentindo separação de Srimati Radhika, muita separação de Srimati Radhika. Porque a Radha virou Krishna. Krishna, como o Senhor Jagannatha se manifestou? Tem muitos Harikatas, mas principalmente 2. Mataji pintou. Jai Senhor Jagannatha. Que Jai. Em Jagannatha Puri tinha um rei. O nome dele era Indradum de Maharaj. Muito piedoso o rei. Ele estava ficando no seu local. Então Brahmana veio. E aquele Brahmana, ele glorificou sobre Nilamadava. Nilamadava é muito bonito. Dessa forma, aquele Brahmana glorificou Nilamadava. Então, naquele momento, Indramuni Maharaj estava totalmente absorto sobre o escatar sobre Nilamadava. Especialmente aquele Brahmana glorificou aqueles que queriam ter o darsha de Nilamadava. Então irão obter a morada do Senhor. Então o Harikata terminou. Então o Brahmana, ele desapareceu. E o rei Indradumna Maharaj, eu não perguntei, ele falou, eu não perguntei onde fica Nilamadava. Eu tenho que ter o darsha de Nilamadava. Mas sem Bhajana Sadhana, só ter o darshan dele, sem Bhajana Sadhana, então eu vou para Vaikuntha. Mas onde está Nilamadava? Então o rei ficou muito contrariado. Onde é o templo de Nilamadava? Então o rei Indradumna Maharaj mandou todos os seus embaixadores. Vocês encontrem onde é esse templo.
E vocês todos devem voltar em 2 meses. Eles foram em todas as direções. Então todos os embaixadores do Maharaj, mais um muito inteligente, Brahmana, o nome dele era Pijapati. Ele disse, eu estou indo para o leste. East é leste. Pijapati, então, caminhou e estava procurando. Foi caminhando. 2 meses passaram e ele não encontrou onde estava Nilamada. Então um dia Pijapati, o Brahmana, ele estava com muita fome e sede. E ele veio muito próximo ao oceano. Então ele viu alguma coisa que ficava na floresta. O nome dela era Lalita, uma jovem muito bonita. Então Pidavati, ele perguntou a essa garota, Lalita, eu tô com sede, me dê um pouco de água. Então Lalita deu água para Pidavati. Quando ele tomou a água na casa dela, então Pidavati, ele sentiu um doce aroma saindo da casa. Você consegue entender? Então, Pidavati perguntou à jovem Lalita, de onde é que essa fragrância está vindo da sua casa? Vidyapati, isso. Ela disse, meu pai, Vishvavasu, todo dia ele vai para adorar Nilamadva. Então os olhos dele ficaram bem arregalados. Então Vidyapati, ele perguntou, onde fica esse Nilamadva? Naquele momento, Lalita Devi falou, eu não sei, mas meu pai, todo dia, de manhã cedo, ele vai para adorar Nilamadva, no meio de uma floresta bem densa. Ninguém sabe onde é que é esse local dentro da floresta que meu pai adora Nilamadva. Mas quando meu pai adora o Nilamadva na floresta e volta para nossa casa, então essa doce fragrância fica no ar. Então Vidyapati pensou, de alguma forma, eu tenho que ter o darshan de onde fica Nilamadva. E eu tenho que mandar a mensagem para o rei. Indradyumna Maharaj. Então à noite, quando Vishvasu, o pai de Lalita, voltou para sua casa, ele
Vidyapati, naquele momento, Так perguntou Нила спросила его, что como é que estava Nila Madhava. Нила Мадхава? Ele falou que, eu quero ir ter o darshan de Nila Madhava. Mas o pai disse, não, Класса сказал, нет, eu não vou levar você comigo. Então Vidyapati, muito esperto, ele era um brahmana, muito esperto. Então ele pensou o que fazer agora. Então Vidyapati estava ficando na casa dele. в его доме. E os brahmanos não ficam nas casas dos menos casta inferior. Naquele momento, o sistema de casta era muito estrito. Os brahmanas não bebem água, não bebiam água das pessoas de casta inferior. Então Vidyapati pensou, de alguma forma eu tenho que ter o darshan do Nila Madhava e mandar essa mensagem para o rei. Por esse motivo, Vidyapati, ele estava ficando na casa do pai de Lalita. Mas Vishyavasu disse, eu não vou levar você dentro da floresta densa onde eu adoro Nila Madhava. Então Vidyapati, muito esperto, ele disse para Lalita, você pode se casar comigo? Então Lalita se casou com Vidyapati. Então Vidyapati falou, você se casou comigo. Então diga para o seu pai. Que seu pai tem que me levar para a floresta porque eu quero ter o darshan de Nila Madhava. Mas Vishyavasu disse, não. Eu não vou levar ninguém comigo para Nila Madhava. Então Vidyapati, um brahmana muito esperto, ele falou, ei Lalita, se seu pai não me pegar para ter o darshan de Nila Madhava, então eu vou cometer suicídio. Então Lalita Devi, ela disse para o seu pai, pai, se você não levar meu marido para ver Nila Madhava, ele vai cometer suicídio, então eu vou ficar viúva. E ela estava chorando. Então o coração dele se derreteu. Porque ele só tinha uma filha, que era ela. Então Vishyavasu disse, tá bom. Eu vou levar o esposo da minha filha na floresta. Mas com uma condição. Eu vou colocar uma venda para fechar os seus olhos. E ele pode vir comigo. E quando a gente chegar na floresta, no templo de Nila Madhava, então eu vou abrir os seus olhos e ele pode ter o darshan de Nila Madhava. Porque ele estava pensando que se Vidyapati for comigo, souber a direção, ele pode roubar Nila Madhava. Então, por esse motivo, eu vou colocar a venda nos olhos dele. Vou levar ele até o templo
e daí ele pode ver a deidade. E depois de ter o darshan, depois eu fecho os olhos dele com as vendas de novo. Vidyapati era muito esperto. Ah, ok, eu vou com você. Então, naquele momento, ele conseguiu. Então, os dois estavam saindo. E Vidyapati estava com os olhos vendados. Mas Vidyapati era muito esperto. Onde ele estava indo, ele pegou algumas sementes de mostarda. E onde ele indo, ele ia soltando uma em uma semente. Que Vidyapati estava pensando que agora a gente vai ter o darshan do Senhor Jagannatha. Nila Madhava. Daí eu vou voltar. E depois de 1 mês, 2 meses, daí eu ganho a permissão do rei, Indradumya Maharaj. Então Indradumya Maharaj vem e vê a direção. Que em 2 meses vão estar os pés muito altos de mostarda. Então terá o caminho. Então por esse motivo, Vidyapati, ele ia largando as sementes de mostarda. Então Vidyapati, quando ele chegou no templo de Nila Madhava, então o sogro dele, Vrishabhasura, abriu os olhos dele, daí ele viu quão bonita era Nila Madhava. Uma forma muito bela de Narayana. Então Vrishabhasura começou a adorar a deidade nas margens de um rio, um lugar muito belo. Você já foi nessa vez, né? Um lugar muito belo. O lugar de Nila Madhava. Você pode ter o darshan. Então Vrishabhasura começou a fazer a adoração a Thakuraji. E Vidyapati estava olhando para ali e para cá. Em frente do templo de Nila Madhava tem um belo lago. Atrás do lago tem árvores de manga. E no topo das... E em cima tinha um corvo. E estava de olhos fechados. E daí ele caiu dentro da água. E ele só tocou na água. E o corvo se transformou, saiu com 4 braços, transformando a sua forma de 4 braços. E daí o Garuda veio e ele sentou nas costas de Garuda e foi embora. Então Vidyapati falou: que poder místico tem dentro dessa água, desse lago? Sem bhajan, sem sadhana, sem nada. O corvo simplesmente tocou a água. E isso já ficou com uma forma... Não sei, de Mukta. Foi para Vaikuntha. Com 4 braços. Então Vidyapati pensou: eu tenho que me jogar na água. Então naquele momento um som aéreo veio. E Vidyapati: não cometa suicídio.
Agora Indraduma Maharaj está esperando por você. You have to go back Você tem que voltar para o seu país and give this message e dar essa mensagem to Madhava. onde fica Nila Madhava. Then the Bhagavati Então Vidyapati tem que dar a mensagem para o rei. Когда Видяпати, он решил, да, я должен передать это послание царю именно Виду Махараджу. then the Bhagavati Visavasi Então Vidyavasu adorou a Thakuraji. Он Вишвавасу, он завершил свое поклонение Такураджи. Было уже Era quase de noite. Ele fechou os olhos dele завязал глаза. com uma viseira. Então ele voltou para a casa de Lalita. Сел на эту боеварину повозку, и так они вернулись обратно в дом Лалиты. Bhagavati said, I have to come Mas back. Vidyapati estava pensando, eu tenho que voltar para minha casa. Домой. Lalita and his father-in-law E Lalita e seu pai, said, eles estavam pensando, Madhava, talvez ele dê a mensagem de Nila Madhava para o rei. Возможно, он передаст послание об этом манускрипте Ниламадове. what is it they do Por esse now? motivo, eles não permitiram Поэтому ele они не sair. хотели его отпускать. Não, você não deve sair da minha casa. Então Vidyapati pensou, como eu vou embora da casa de Lalita? One day Lalita Então um dia Lalita taking rest, e seu pai estavam descansando. Bhagavati resigned. Então Vidyapati fugiu. Then Bhagavati became Então, Madhava to take então Vidyapati chegou e falou para o rei sobre Nila Madhava. then King Indraduna Maharaj very happy. Então o rei Indraduna Maharaj, muito feliz, foi para ter o darshan de Nila Madhava. Then King Indraduna Maharaj Então o rei says, Indraduna Maharaj, com seus cavalos, soldados, com toda a sua procissão, foi para ter o darshan de Nila Madhava. Foi caminhando na praia. Então Vidyapati deixou eles e viu que agora todas as sementes de mostarda estavam bem grandes como plantas. Eles foram caminhando na praia. Mas depois de algum tempo já não tinha mais nenhum tipo de planta de mostarda. Ninguém sabe. E o lugar completamente sumiu. E simplesmente encontraram um monte de areia lá. Então uma grande tempestade veio e a areia cobriu tudo. Então o rei Indraduna Maharaj não pôde encontrar o templo de Nila Madhava. Então Indraduna Maharaj, então o senhor não quer que eu tenha o darshan de Nila Madhava. Então Indraduna Maharaj sentou na praia. Então, se eu não posso ter o darshan, eu vou cometer suicídio. Então, rei, não vou voltar para minha casa. Não vou comer. Simplesmente vou ficar aqui e abandonar o meu corpo. Opa! Porque Indraduna Maharaj, eu não pude ter o darshan de Nila Madhava. Mas algumas dessas quatro madeiras, troncos estavam vindo pelo mar. E desses troncos você podem fazer vigraha. Porque Vidyapati, ele viu
Então você viu, então você pode dar as instruções e fazer a minha Nila Madhava Vigraha. Então, depois de alguns minutos, Indraduni Maharaj viu 4 troncos estavam flutuando na água. E cada um desses troncos tinha um símbolo da chakra, muito grandes. E quando ele viu, quando chegou no solo, então o rei falou: de alguma forma eu vou pegar isso. Então ele usou todos os seus cavalos, elefantes, seu exército, porque as madeiras eram muito pesadas. Tinha algum poder místico naquelas madeiras. Todo o exército de Indraduni não podia pegar as madeiras do oceano. Então o rei ficou muito irado. Então, de novo, de um lado ele tinha Vidyapati e do outro Vidyavasuri. E daí ele tocou na madeira e a madeira veio. Automaticamente, quando ele tocou na madeira, a madeira saiu. Chakratirtha é o poder místico. Onde no templo, onde tem a deidade, tem essa Chakratirtha fica. No Damodara Gaudiya Mata está falando. Muito perto do oceano. Mas agora esses 4 troncos estavam vindo. Eles colocaram lá. Mas precisava do carpinteiro. Aquele que corta as madeiras e faz. Carpinteiro você entende. Que faz o trabalho na madeira. Aqueles que talham a madeira. Muitos carpinteiros vieram. Mas eles tocaram seus instrumentos na madeira. E os instrumentos quebravam. Então o rei pensou o que fazer agora. Naquele momento, Brahmana veio. Ele disse: meu nome é Maharana. Eu posso fazer a Vigraha de Jagannath com essa madeira. Mas com uma condição. Primeiro você manifeste um templo. Então o rei Indraduni Maharaj fez um grande templo. Agora você está indo para Jagannath Puri. Aquele templo foi feito por Indraduni Maharaj. Todo aquele templo.
Jagannatha Puri. No templo de Jagannatha é dividido em... foi feito por Indradurna Maharaj. Mas antes você tem que fazer a instalação do templo, Mandir Pratishta. Então Indradurna Maharaj, ele foi para o Satyaloka. E ele orou para Brahmaji. Ei, Brahmaji, você venha e participe da construção do templo. Isso se chama Mandir Pratishta. Então, você pode fazer Vigraha e ter Vigraha Pratishta. Você entende? Mandir Pratishta e depois Vigraha Pratishta. Brahmaji falou, mas esse templo é auto-manifesto, é um mandir. Eu não posso estabelecê-lo. A esse momento você vai e coloque uma bandeira. Agora todo dia. A bandeira é trocada. Depois do Arati, as pessoas sobem e trocam uma grande bandeira. Vocês já viram ou não? Mas vindo nesse sentido, Indradurna Maharaj, ele simplesmente foi para Satyaloka. Você pode muitas vezes ir para diferentes locais. E agora nesse templo, ele está embaixo da terra. Um muçulmano, rei muçulmano, ele estava ainda com seu cavalo no templo. E daí ele viu no topo uma pedra, um pedaço de ferro. E tocou o casco do cavalo. Então o muçulmano estava sentado atrás do cavalo. E daí quando o cavalo tocou aquela parte de ferro, então o cavalo caiu. Então o muçulmano pensou, quem colocou isso ali? Então o rei muçulmano começou a cavar e limpou tudo. E viu que era um templo muito grande. E nesse meio tempo, Indradurna Maharaj, ele voltou de Satyaloka. Indradurna Maharaj falou, esse é o meu templo, eu construí ele. Então o rei muçulmano, esse é meu, porque eu encontrei. E eu manifestei ele debaixo da terra, então ele é meu. Então os dois estavam discutindo. Então quem é que vai dar o veredito se o templo pertence ao muçulmano ou ao Indradurna Maharaj? Eles viram uma árvore. E ele tinha
Era um corvo, acho. Esse era Treta Yuga, no templo de Ramachandra. Então, o Deus falou que eu sou o dono desse templo que... Então, ele falou que esse deu o veredito que o templo pertence a Indraduri Maharaj. E o rei muçulmano disse que não ia tocá-lo. Então, Indraduri Maharaj colocou todas as 4 bandeiras os troncos. E daí então ele falou que o carpinteiro deveria fazer então as deidades sobre a orientação de Vyapata. Então o carpinteiro, Maharana, ele disse: eu posso fazer um Nila Madhava muito belo, muito bonito, mas com uma condição. O rei deve colocar esses 4 troncos dentro do templo e fechar a porta, fechar tudo. Então, depois de quantos dias? Estou tentando lembrar quantos dias. Então, quando a Thakurji ficar manifesta, vocês podem abrir e então vocês vão poder abrir. Agora as 4 madeiras estavam dentro do templo, os 4 troncos. A porta foi fechada, ficou só o carpinteiro, Maharana. E daí ele estava lá dentro. Então passaram 15 dias, nenhum sinal, não tinha som. Se alguém está trabalhando na Thakurji, vai vir algum som ou não vai? Mas não tinha nenhum som. Então Maharana fechou a porta e tudo. Não estava comendo, não bebendo água. Não comia nem bebia água. Então Indraduri Maharaj. Então ela disse para o rei: aquele Brahmana deve ter abandonado o corpo dentro do templo. Porque 40 dias passaram e ele não tomou prachada nem nada. Fortinho, acho que 14. Talvez a gente vá para o inferno por matar um Brahmana. Desculpa, eu estou com um pouco de dificuldade hoje para entender as palavras, tá? Então, depois de 51 dias, você poderia abrir a porta. Mas Gundisha, ela era muito teimosa. Não, você tem que abrir as portas. Senão a gente vai para o inferno por ter matado o Brahmana. Então o demônio Maharaj disse: não vou abrir porque ele me disse que deveria abrir a porta depois de 51 dias. Porque ele está fazendo a Thakurji de Nila Madhava. Mas ela era muito, eu acredito que é a esposa do rei. Ela era muito fixa na sua própria palavra. E ela disse: não, talvez o Brahmana morreu. Não está vindo nenhum som. Então o rei pensou o que fazer agora. Gundisha Devi estava falando: abre o templo. O Brahmana deve ter abandonado o corpo lá.
E quem é que vai para o inferno por ter matado o Brahmana? Então o rei Dhruva Maharaj abriu o templo, a porta. Ele viu, a Thakurji estava incompleta, com os olhos. Ele não tinha pernas nem braços, simplesmente o rosto sorrindo. E todo o corpo não estava completo. Então o rei ficou muito decepcionado com o que fazer agora. Então o som divino veio. Ei, Dhruva Maharaj, eu não sou um carpinteiro, eu sou Swayam Bhagavan. Mas você não seguiu minha instrução. Você abriu a porta do templo. Então você não pode ver Nila Madhava. Mas com essas quatro madeiras, então, se manifestou Baladeva, Subhadra e Jagannatha. E a outra é Sudarshana Chakra. Essa Vigraha auto-manifesta. Simplesmente esses olhos redondos, como se fosse essa gula. Não tem mãos, não tem pernas. Então ele pensou, o que eu faço agora? Então Brahmana desapareceu. Então o som aéreo falou, ei, rei, você adora minhas deidades? Esse meu nome é chamado de Jagannatha. Então dessa forma o Senhor Jagannatha se manifestou. Aquele que tem o darshan do Senhor Jagannatha não nascerá de novo no útero de mamãe. Então o Dhruva Maharaj pensou, como é que eu vou adorar essa Thakurji? Então Thakurji disse, qualquer celebração de Krishna que vier, você adore a minha Thakurji e me faça dessa forma. Por isso que quando você vai no templo de Jagannatha, então o Pujari decora a Thakurji de diferentes formas. Quando vem alguma celebração, o Pujari vai lá e faz a decoração. Então o Senhor Jagannatha disse, se alguém tiver a minha Vigraha, ele será liberado desse mundo. Especialmente, você simplesmente me consiga uma bela carruagem e me sente na carruagem que eu vou dar dash para todo mundo. Então dessa forma, Jagannatha se manifestou. Uma vez por ano, Jagannatha sai do templo e dá o darshan para todas as entidades vivas, caídas. Então, seguindo as instruções do Senhor Jagannatha, então o Dhruva Maharaj ele fez o arranjo de uma carruagem muito bela para o festival. Então é muito bela essa lila.
especialmente Jagannath Puri. Agora é muito quente, então Jagannath vai tomar banho. Então Indradura Maharaj, ele arranja essa lila e faz essa lila. Os Thakuraji vão tomar banho. Agora você pode ver na internet. Milhões e milhões de brahmanas. Eles acordam das 7 da manhã até ao meio-dia, eu acho. Lá dando banho no Jagannath. E falando de Jagannath. Esse é chamado o banho público do Festival de Banho Público do Senhor Jagannath. O Senhor Jagannath está tomando banho. Então depois disso, então amanhã, o Senhor Jagannath eles estão mostrando um vídeo ao vivo de Puri agora para Srila Gurudeva. Esse Srila Gurudeva está mostrando pra gente, ó. Então o Senhor Jagannath tá lá no fundo. Nossa, Jai Jagannath. Então o Senhor Jagannath. Muita água. Você entende? Por isso o Senhor Jagannath fica doente. Então, por 14 dias, o templo de Jagannath fica fechado. Lá dentro eles ficam fechados. O público não pode ter o darshan, mas eles adoram lá dentro, porque Jagannath está doente. Jai Jagannath Devaki. Então dessa forma o Senhor Jagannath se manifesta. Então hoje é chamado Snan Yatra. Snan significa banho. Então depois do meio-dia eles adoram, eles decoram o Jagannath muito belamente. Oferecem muitos tipos de preparações. Ele toma puxada. Então depois, no horário da noite, o Jagannath está dizendo, estou doente. Não foi muito banho. Então depois de 14 dias, então Jagannath diz, eu tenho que mudar de clima. Minha saúde não está muito boa, eu preciso recuperar minha saúde. Mas ele não diz para onde ele vai ir. Mas Lakshmi Devi, a consorte de Jagannath, ela diz, eu vou com você. Jagannath diz, não vou com você. Porque as mulheres estão sempre causando problema. Elas são muito duras, fixas, essa é a verdade, né?
Viajar com as mulheres é muito difícil porque elas não querem escutar, elas são muito fixas no que desejam. Então o Shastra diz nunca viaje com as mulheres. Se você viajar com as mulheres, então um grande problema virá. Isso é verdade, não é? Você pode ver. Se você quer pegar o trem, se você está dizendo, eu já estou indo. Você falou, vamos, o tempo está chegando, o trem já está chegando. Ah, talvez eu esqueci isso. Ah, talvez eu esqueci isso. A chave. 3 vezes. Ela tá olhando tudo. Se você viaja com as mulheres, talvez você perde seu voo. Você entende? Então o que fazer? Se você viaja com sua mulher, sua esposa, então você tem que sair 2 horas antes. Se você disser no horário, você não vai conseguir chegar no horário. Isso é verdade, não é? Ok. Eu vou pegar o voo às 9. Se você falar às 9, talvez ela vai conseguir sair às 10 horas. É por causa disso. Porque são muitas responsabilidades. Quais são as responsabilidades? Então, por esse motivo, Jagannath disse, não vou levar você. Então, Lakshmi Devi está pensando, onde é que ele está indo? Ele não me disse. O Jagannatha disse para ela, eu estou indo para algum lugar. Recuperar meu corpo, recuperar minha saúde. Mas onde ele está indo? Ele não falou. Então, Lakshmi Devi é muito esperta. As mulheres são muito espertas, mais espertas do que os homens. Nossos Shastras dizem que as mulheres são mais inteligentes do que os homens. 6 vezes. 6 vezes mais inteligentes que os homens. Se você não, eu não entendi. Porque a mente delas não é pro negócio. Essa é a verdade, não é? Ele está falando aqui nas shops, né, que são lojas de vendas, tem mais mulheres trabalhando, porque elas produzem mais. E ele está falando que maior parte das atendentes são mulheres, porque elas atraem os compradores. Elas falam palavras doces. O homem é um pouco meio duro. As mulheres falam palavras doces.
Nos aviões são as mulheres que estão lá, né? Um homem não pode servir dessa mesma forma. Essa é verdade ou não é verdade? Então os Shastras estão dizendo isso. Mas a lei, as mulheres têm uma qualificação, elas são muito fixas nas suas próprias decisões. Quando elas ficam fixas assim é muito difícil, muito perigoso. Elas têm muitas qualidades, mas uma péssima qualidade, que elas são teimosas. O que eu estou dizendo é isso. Estrihata. Elas têm muitas boas qualidades no trabalho. Se você for para qualquer lugar, você vai ver mulheres lá. Mesmo na imigração, mais mulheres lá. Um percentual maior de mulheres. Em todos os lugares. Trabalhando. Mas uma péssima qualidade. Elas são teimosas. Por isso que Krishna diz. Jagannatha falou: eu vou recuperar minha saúde, mudar de clima, e eu vou sozinho. Eu não vou levar você. Porque senão elas vão sair depois. Não, olha, a gente tem que voltar. Não, eu não quero ir. Então, se você não for comigo, eu vou cometer suicídio. Daí você tem que voltar. Você entende? Por esse motivo o Senhor Jagannatha disse: não, eu não vou levar você. Eu vou sozinho. Mas Lakshmi Devi disse: ela estava pensando: onde é que meu marido está indo? Então ok, você vai. Você leva seu irmão Baladeva. Baladeva é muito querido com você. Ele é um ser irmão mais velho, mas ele tem muito serviço de serviço. Ele tem muito amor e afeição por Krishna. Baladeva sempre está servindo Krishna. Você entende? Então você pode levar Baladeva, Prabhu. Krishna disse: tá bom, eu posso levar a Baladeva, Prabhu. Então Lakshmi Devi está pensando: eu não posso perguntar a Baladeva, Prabhu, onde é que ele foi, onde que eles estão ficando. Alguém tem que ir com ele. Porque as mulheres não podem esconder nada nos seus próprios corações. Vocês entendem? Yudhishthira Maharaj deu qual é a palavra? No Mahabharata explica que Karna foi morto por Arjuna. Então, maldição. Então Yudhishthira Maharaj perguntou a Kunti: por que você está chorando por Karna? Qual é o seu relacionamento com Karna? Então Kunti disse: ei Yudhishthira, na verdade Karna é meu filho. Quando eu era virgem, Karna veio do meu útero. Mas de acordo com a etiqueta social,
Eu botei Karna para flutuar na água. Então Karna é meu filho. Então naquele momento Yudhishthira Maharaj falou, por que você não nos falou? Karna seria o rei. A gente não lutaria contra Karna. Ele é o meu irmão mais velho. Então naquele momento Yudhishthira Maharaj deu a maldição para Kunti. Ei, Kunti. De agora em diante, mulheres não poderão manter segredos. Elas não poderão manter segredos nos seus corações. Você entende? Como se fosse um oceano. O oceano não pode manter nada dentro. Se você colocar qualquer coisa no oceano, ele bota para fora. Da mesma forma, Yudhishthira Maharaj falou, de agora em diante, vocês não podem mais esconder nada no seu coração. Então, vive nesse sentido. Se Subhadra for com Krishna, então talvez Subhadra, ela me diga onde é que eles estão indo e tudo mais. Se você falar qualquer coisa para uma mulher, essa mensagem logo se espalhará por todo mundo. Qualquer coisa confidencial para a mulher que você falar para a mulher, essa mensagem muito rapidamente se espalhará por todo mundo. Você pode ver. Eu tenho uma coisa muito confidencial para te contar. Eu simplesmente contou. Não conte para ninguém. Pega um fone e veja se ela não vai falar para uma amiga dela. Ei, eu vou te contar uma coisa, mas não conte para ninguém. E ela vai pegar o outro telefone e vai passar a mensagem. Você diz para sua esposa, não conte para ninguém. E isso automaticamente se espalhou. Então Lakshmi deve estar pensando. Então talvez Baladev Prabhu não me diga. Baladev é meu irmão mais velho. Eu não posso ir diretamente perguntar a ele. De acordo com a cultura védica. Então se Subhadra for, então eu vou ficar sabendo onde é que eles foram, onde é que eles se encontraram. A mente da mulher é sempre suspeitosa, ela sempre suspeita. Onde é que ele está indo? Qual lugar? Por quê? A mente sempre pensando. Então ela pensou, ok, você pode levar sua irmã, Subhadra, ela pode ir. Então Krishna disse muito simplesmente, ok, claro, pode vir. Então agora Baladeva e Subhadra também foram. Então esse Ratat significa, primeiro vem a carruagem de Baladeva, então no meio a carruagem de Subhadra, então atrás, por último, Jagannatha, a carruagem de Jagannatha. Se você for para o templo de Jagannatha, no Rath Yatra, você vai ver que é essa sequência. Muito bonito.
Então, dessa forma, as carruagens de Jagannatha estão assim, 5 dias se passam, e Jagannatha não manda nenhuma mensagem para Lakshmi Devi. E Lakshmi Devi fica muito irado. Lakshmi Devi é Maharani. Ela tem espiões. Ela sabe de tudo. Hira Pancha. Então é um dia depois, alguns dias depois da lua cheia. É Snana Yatra, lua cheia. E a Rata Yatra na lua nova. Então, o Senhor Jagannatha está pensando: no quinto dia. Então ela está pensando: onde é que está Jagannatha? Porque 5 dias já se passaram e ele não mandou nenhuma mensagem. Então Lakshmi fica muito irada. Então a pergunta vem: então a pergunta surge: por que se ele, Jagannatha, levou Baladeva e Subhadra, por que não levou Lakshmi Devi? Por quê? Qual foi a falha dela? Você entende? Na verdade, o Sr. Jagannatha está indo para Vrindavana. Lakshmi Devi, ela não é qualificada para ir para Vrindavana. Mas ela ficou muito irada com o Sr. Jagannatha. Você entende? Então Mahaprabhu perguntou trouxe essa pergunta a Swarupa Damodar e Srivastava. Por que Jagannatha não levou Lakshmi Devi com ele? Por quê? Porque Lakshmi Devi, o humor dela é de opulência. E no humor de opulência, não é possível ir para Vrindavana. Na verdade, o Sr. Krishna está indo de Kurukshetra para Vrindavana. E Lakshmi Devi, ela não é qualificada para ir para Vrindavana. Você entende? Aqueles que têm o humor de opulência, eles não são qualificados para entrar em Vrindavana. O humor de Vrindavana é doce, é de Madhurya. Quão bonito é Vrindavana! Todos os residentes de Vrindavana e Vrajavasis, eles têm amor e afeição por Krishna. Dwarkapuri é o humor de opulência.
Isso significa que Jagannatha Puri é Dwarka Puri. Vrindavana é Madhurya. Então, Ashwar Dharma é Jagannatha Puri. Em Vrindavana, Madhurya é Dhamma. Ashwarya Dhamma e Madhurya Dhamma. Então significa que de primeiro sadhaka começa com o humor de Ashwarya e depois devagarinho vai indo para Madhurya. Então seguir as regras e regulações Vidya Marga. Então, aos poucos, entrar em Raganuga Marga. Vidya Marga. Se você não seguir as regras e regulações dos Shastras, como você vai poder entrar em Madhurya Dhamma Vrindavana? Aqueles que não estão seguindo os Shruti, Smritis e Pancharatri, eles não podem entrar em Madhurya Vrindavana. Então, siga todas as regras e regulações Vidya Marga. Esse é o processo. E simplesmente por seguir Vidya Marga Ashwarya, você não pode entrar em Vrindavana. Vidya Marga ele te direciona a Vaikuntha Dham. E Raganuga Bhakti leva para Goloka Vrindavana, Madhurya Bhakti. Madhurya. Então Jagannatha está indo para Sundarachal, para Vrindavana. Então Mahaprabhu perguntou essa pergunta. Por que Lakshmi Devi não está indo com Jagannatha para Vrindavana? Então, porque ela não é qualificada. Se ela não é qualificada, então por que ela está brava? Lakshmi Devi não é qualificada para entrar em Vrindavana. Então por que ela está brava? Por quê? Então o Swarup Damodar explica. Esse é a natureza do amor. A natureza do amor é o quê? Se você não pode receber o amor de alguém, então você fica irado. Essa é a natureza. Esse é o sintoma do amor. Esse é o ponto. Mas esse amor não é puro. E se tem ira, isso se chama Banga Bhava. O Lakshmi Devi tem esse humor de ira. Esse não é um man puro. O man de Lakshmi Devi é chamado ele falou a sombra antes, mas na verdade é uma sombra. Essa semelhança do man é só em Dwaraka. Man, Manavas, Shuddhaman. Tem esses três, Man, Manavas e Shuddhaman. Sotabama também não é puro. Satyabhama Man é Manavas.
O man perfeito está no coração das Vrajagupas. Talvez mais tarde a gente pode discutir. O man significa ira. Manavas é a semelhança da ira. E Shudaman está no coração das Vrajagupas. Vishuddhaman. E Chaitanya Krishna Das Kavadeva de Goswami explica sobre isso. Ratha Yatra tem um humor muito elevado lá. Tem muitos tipos de iras. Krodha, ela confirmou uma Arretekuman com Retuman, Arretekuman, com causa sem causa. O Srimatradika, o man de Srimatradika é chamado Lalita Man. Chandravadi, Udattaman. Rukmini, Satyaguna, Manavas, Satyabas, Manavas. Lakshmi se chama Krodman. Krodman não é a mesma coisa. Krod tem o próprio interesse dela ali. Man é muito amor e condensado. E Vishuddhaman é totalmente para o prazer de Krishna. Man é o mais elevado. Porque simplesmente esse man é o que faz poder ser controlado Krishna. Com o man. Eles estão falando sobre o programa lá, como vai ser a programação. Eles vão fazer o festival de banho ao Senhor Jagannatha. Então, Arati, depois tomar prachada e depois tchau. Jai Sila Gurudev Ki, Jai Jagannatha Ki. O horário que estão indo para o aeroporto agora que estão falando. Às 12. 10 minutos não é se você estiver sozinho, mas você não é o único passageiro. 2 horas antes você tem que estar lá. E daí ela falou que o Sridhar Maharaj sentou lá, ficou esperando 1h30. Daí o Gurudev falou: que bom. É bom sentar, ir antes. Você deve fazer check-in e tudo isso. Nesse check-in vai fechar 1h. Você não entende.
vir antes, melhor. O que fazer aqui? Bem, eles estão decidindo as coisas lá da agenda do Sila Gurudeva. Desculpa aí as falhas na tradução, tá? Jai Sila Gurudeva aqui, Jai. Vou esperar só ver se ele vai falar alguma coisa mais de Harikata ou não. Eu acredito que não, ó. Tá? Hare Krishna, Jai Gurudeva, Dandavat Pranams. Это, по-моему,